Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Caroline Finkler, sou médica veterinária comportamental e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre enriquecimento ambiental. Por que que isso melhora tanto a vida do seu cão? Por que que é importante estar fornecendo isso para ele no dia a dia? Como eu falei, eu sou médica veterinária, sou educadora canina, tenho experiência com terapia tira por cães, problemas de comportamento e educação em filhotes principalmente. Então, vou começar um pouquinho, bem uma introdução do que são as 5 liberdades dos animais. O que a gente tem que entender isso, o que a gente tem que saber que é o mínimo que a gente tem que fornecer para ele ter uma qualidade de vida garantida. A primeira liberdade é livre de medo e estresse. E isso já é um pouquinho, grande parte dos nossos animais vivem isso no dia a dia, né? Ser livre de fome e sede, ser livre de desconforto. Desconfortos psicológicos também são desconfortos. Ser livre de dor e doenças. Doenças psicológicas também contam. E ter liberdade para expressar o seu comportamento natural. Mas aí entra uma grande dificuldade de que na maioria das vezes ele nem sabe quais são os comportamentos naturais para falar que eles têm que ter livre para exercer o seu comportamento natural. Então, quais são os comportamentos naturais dos cães? O mínimo são farejar, caçar, roer, cavar, ter atividade física e ter atividade social. Cada cão, dependendo da raça, dependendo do estilo de vida, ele vai preferir uma coisa ou outra. Mas, em geral, esses são os comportamentos mais naturais que os cães emitem e necessitam emitir. Então, os nossos cães não precisam viver apenas nos esperando. Eles não precisam ter só a gente para ter alguma atividade. Eles precisam saber viver sozinhos também, para não criar uma doença psicológica. O que é o enriquecimento ambiental, então? Na década de 1920, os pesquisadores começaram a perceber a importância do enriquecimento ambiental para animais de cativeiro, porque os animais ficavam muito depressivos, não conseguiam se reproduzir. Isso trazia muitas coisas ruins para eles, porque eles não podiam exercer seus comportamentos naturais. E a partir dos anos 70, começou a ser usado o enriquecimento ambiental primeiramente em zoológicos de todo o mundo. E eles começaram a ver o quanto isso melhorava a vida dos animais, porque proporcionava para eles os seus comportamentos naturais. Eles conseguiam ter um pouquinho mais de liberdade, apesar de estar preso. O enriquecimento ambiental, então, é forma de melhorar o nosso espaço em que vivemos para criar oportunidade que ele expresse o comportamento natural de maneira organizada, gastando energia física e mental. Então, quer dizer que o meu cachorro precisa cavar. Então, eu preciso deixar ele cavar tudo. Ou então, ele precisa farejar minhas plantas. Não, a gente tem que redirecionar esses comportamentos para que todo mundo conviva bem. A gente tem que entender que isso é uma necessidade dele, mas que ele precisa ter a hora de fazer isso e o lugar certo. O primeiro enriquecimento ambiental que a gente chama é o físico, que são as medidas estruturais para o cão ter acesso a lugares diferentes, com estruturas diferentes, com texturas diferentes. Se a gente for pensar na natureza ou até em cães de ruas, ele tem contato com grama, tem contato com piso, tem contato com calçada. Isso é muito interessante para ele, saber pisar em lugares diferentes. Tem cachorro que não sabe pisar na areia, tem cachorro que tem medo de pedra, tem cachorro que tem medo de planta. Quando ele está na fase de socialização, que é as primeiras fases de filhote, é extremamente necessário que ele aprenda várias texturas para ele não ficar um cachorro medroso, né? Quando ele cresce. Tem cachorro que não consegue andar em piso porque nunca andou em piso na vida dele. E isso causa medo, uma estranheza. Quanto mais você estimula ele, mais ele tende a ficar mais corajoso ou mais encorajado de experimentar coisas novas. Outra coisa que é importante é o cachorro ter o espaço dele, ter o lugar dele. Se der para fazer um quarto pet, maravilha, é o ideal. Mas se não dá, a gente tem que pensar muito bem no espaço que ele tem para descansar. Porque muitas vezes a caminha do cachorro é colocada no meio da sala, perto da porta de entrada, que é onde mais tem entrada e saída, mais movimentação. Não é um lugar ideal para descansar. Você não conseguiria dormir do lado da sua porta de saída. Então a gente tem que pensar nisso também. Eles precisam ter o espaço deles, a individualidade deles, para que eles possam descansar também. É extremamente necessário.
O enriquecimento ambiental sensorial estimula os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tátil e gustativo. Então, é você apresentar o máximo de coisa que você puder diferente. Barulhos diferentes por meio de TV. Hoje em dia a gente tem até um canal para acostumar ele com vários barulhos. Pode ser por TV, por meio de som, por meio de passeio, por escovação. Você tem que estimular os sentidos deles de modo positivo. Nunca tem que ser de forma negativa para que ele crie um trauma. É tudo de forma gradativa para que isso seja agradável para ele, para quando realmente precisar, como final do ano fogos, ser manejado no veterinário, não seja alguma coisa que ele cause tanta estranheza, porque ele já é acostumado a ter isso em casa ou nos passeios. Cognitivo. É o processo de aprendizagem. É igual a gente. Quanto mais a gente começa a aprender, mais fácil da gente entender coisas novas, da gente ficar mais disponível para aprender mais coisas. Os cães são animais extremamente inteligentes, então isso é muito necessário que eles aprendam coisas novas por meio ou de comandos ou de brinquedos interativos. Se você não ensinar, ele vai aprender de qualquer jeito, porque ele está o tempo inteiro te observando, o meio conduz. Ele precisa aprender porque isso é essencial para a sobrevivência de qualquer animal. Então, ou você ensina ou ele vai aprender coisa errada. O que é importante a gente pensar é que quanto mais a gente ensina, o estímulo mental às vezes é maior do que o gasto físico de energia. Tem cães, que nem a raça Border Collie, precisa ter o estímulo mental, só o gasto físico não gasta a energia total deles. Isso ajuda várias coisas. A velhice do cão, os filhotes a se comportarem. Então não é só uma questão de ensinar truques, é uma questão de realmente necessidade deles. Aqui eu coloquei um estímulo, que é o tabuleiro. Ela tem que mexer as peças para achar os biscoitos que estão dentro. E aí você vai aumentando o grau de dificuldade disso. É muito legal, porque o cachorro precisa mexer nele inteiro até achar o biscoito. No começo você vai ajudando para entender como é que é o jogo, para depois ir aumentando a dificuldade, porque se você já começar difícil, ele vai frustrar e não vai querer continuar. Outro estímulo também é você colocar a ração dentro da garrafa, para que ele consiga descobrir, ou dentro de garrafa ou de qualquer outro lugar, para que ele consiga ter que tirar a alimentação dele dali de dentro. E aí ele tem que pensar como que ele vai fazer isso. Deixa eu acelerar um pouquinho. E aí, conforme eles vão aprendendo, que eles aprendem muito rápido, a gente tem que aumentar as dificuldades. Então, e não pode ficar atrapalhando ele toda hora. Você pode ajudar no começo, mas a intenção é que ele se vire, ele aprenda a se virar. Então, eu não posso ficar mexendo toda hora ali no que ele está fazendo. A gente já tem vários brinquedos no mercado que ajudam a gente a fazer esse tipo de estímulo, todos os tipos de estímulo, na verdade. Mas muita coisa também a gente tem em casa ou a gente pode aprender a fazer em casa. Pacote de ovo é muito legal para ensinar os cães a comerem devagar e ter dificuldade de várias texturas ali. Papel de embrulho, várias coisas dá pra gente usar. Tem muitas ideias legais. E também muita coisa no mercado nova. Enriquecimento ambiental social.
Os cães são animais extremamente sociáveis. E é quando a gente peca nisso que a gente começa a ter problemas de comportamento como agressividade. Então, a gente tem que educar ele desde o começo com várias espécies, com a mesma espécie, senão ele cria um problema no futuro. E sempre tem experiências boas. Então, não adianta você querer socializar o seu cão de qualquer jeito com qualquer animal. Se ele não for preparado, ele pode causar um trauma no seu cachorro. Então, tudo é de forma calma, ensinando o seu cão como interagir de forma calma, que não é tudo na brincadeira, que não é tudo ir pra cima. Que ele, pra dizer oi, por exemplo, tem que sentar. Pra ele ganhar um carinho, tem que sentar. E aí você condiciona isso nele, pra ele aprender a falar de forma calma, que ele possa interagir de uma forma segura. Enriquecimento ambiental. Muita gente fala que acha horrível ter que dar só ração para o cachorro, mas não precisa dar só ração, e isso é até legal. A não ser que o cachorro tenha algum problema de saúde, como ser alérgico a outros alimentos, ter problemas gastrointestinais, aí realmente não pode. Mas é sempre legal dar coisas novas para ele experimentar. Até para mais para frente ele não ter medo de ser manipulado na boca, não ter medo de gostos diferentes. Tem ervas que são muito legais para os cachorros que eles podem comer, frutas, ossos seguros, tem que pesquisar que osso que pode, que osso não pode. Carne, fígado é muito legal para fazer de petisco, mas principalmente formas diferentes de fornecer o alimento. Como eu já falei, eles precisam caçar para sobreviver. E aí a gente sempre dando no pote, tem cachorro que nem gosta da ração no pote, e aí ele perde o interesse na comida porque a comida tá sempre ali disponível, sempre fácil, porque é da natureza dele ter que caçar. E oferecer a alimentação de formas diferentes acaba entrando na rotina dele, entrando mais na natureza dele. E ele acaba aumentando esse interesse por se alimentar. O monstrinho da Pet Games é muito legal. Você pode ou colocar alguma pasta ali dentro, ou então congelar, depois que o cachorro já entende o que ele precisa fazer. Por que o enriquecimento mental, então? Por que é necessário para a vida dos cães? Como eu falei, é uma forma natural dele exercer os seus comportamentos naturais, num ambiente que a gente colocou ele que não é um ambiente natural dele. Ele proporciona liberação de hormônios que geram prazer no cão. Então, diminui muito a intensidade de brincadeira, diminui a ansiedade e ajuda, na verdade, em tudo, na educação, porque ele não vai estar tão desesperado mais para fazer as coisas. Aumenta a capacidade neural, os cães ficam mais felizes porque pode proporcionar mais, chegar mais perto da sua natureza. Procurar qual é a preferência do seu cão. Não adianta você olhar na internet e falar, aquele cão faz aquilo, então o meu tem que fazer. Como a gente tem as nossas preferências, os cães também têm. Então a gente tem que entender se o seu cachorro gosta mais de farejar, se o seu cachorro gosta mais de experimentar coisas novas. Tem cachorro que não tem tanto interesse pela comida, então a gente tem que achar coisas diferentes. A motivação, tem que entender qual é a motivação do seu cão, se é comida, se é carinho, se é cheiro. Começar da menor dificuldade e ir aumentando gradativamente. Ninguém nasce Einstein. Então a gente tem que começar tudo do básico para ir para mais alto nível. Os cães ficam mais calmos e equilibrados porque eles gastaram energia mental, que é extremamente importante para eles. O enriquecimento ambiental também ajuda a evitar problemas, como ficar se lambendo compulsivamente, movimentos repetitivos, cães que ficam perseguindo moscas ou inseto, destruição de ambiente. Dormir muito também pode ser um sinal que tem alguma coisa errada. Proteção de objeto, correr atrás do rabo, latido excessivo e automutilação. Tudo isso são problemas comportamentais gerados por estresse ou por ansiedade. O enriquecimento ambiental vem com uma ferramenta para auxiliar esse cão a liberar o estresse e a ansiedade dele, redirecionar. Uma doença que é muito importante nos cães, que acontece com muita frequência, é a disfunção cognitiva canina, que algumas pessoas falam que é o Alzheimer canino. Ele é semelhante ao Alzheimer em humanos, porque ocorre perda de memória, perda de aprendizado, desorientação, mudança na interação social,
aquele cachorro que sempre ficou perto do tutor, depois não quer mais saber, ou então um cachorro que nunca foi tão perto do tutor e agora quer muito. Mudança no ciclo de sono, vigília, cachorro que fica acordado durante a noite, já não sabe mais onde ele está. Perda de treinamento higiênico, então ele começa a vestir cocô no lugar errado. O enriquecimento ambiental também contribui para a melhora da função cognitiva de candidose através de treinamento, brincadeira, exercício, brinquedos interativos, atividades durante o dia para que o cão durma mais à noite e adição de odores, perfumes leves, sons e diferentes sensação tátil. Então, tudo isso, como faz a melhora neural, faz com que esses neurônios vivam mais. E ele é uma forma de prevenção ou de ajudar o Alzheimer canino. Todo cão aprende a qualquer momento. E ajuda a evitar essa doença, na verdade, né? Porque como estimula sempre os neurônios ficam mais ativos por mais tempo. Então, por hoje é isso. Muito obrigada, espero que tenha ajudado. E vamos tentar fazer mais isso em casa, ajudar mais nossos animais.